Somos uma alma em um corpo, ou seja, nossa essência é eternamente ligada ao infinito, mas a nossa manifestação acontece numa realidade finita através de um instrumento finito. E dessa relação surge um vazio que muitos de nós percebemos, talvez mais brando na infância ou quando se era bebê, mas em algum momento da vida fica claro, não tem muito como fugir de perceber que existe esse vazio. Diante desse vazio, são as mais diversas as reações. Tem gente que tenta se preencher com prazer, tem gente que tenta se preencher trabalhando, tem gente que tenta se preencher com drogas. A gente de alguma maneira escolhe, consciente ou inconscientemente, como lidar com esse vazio. Algumas pessoas vão tentar fugir para a infância, outras vão passar a vida com encanações, outras vão virar paranoicas, outras vão viver sempre preocupadas com problemas. Todas essas coisas, por mais desagradáveis que sejam, elas são estratégias que a gente encontra para não ter que lidar com esse vazio. Segundo a Kabbalah, existe uma única maneira de preencher esse vazio que é saudável para nós e para o mundo. E essa maneira se chama Deus. E você pode achar que esse é um discurso religioso, figurativo. Não, é um discurso muito pé no chão e muito prático. As únicas coisas que vão preencher a gente, que vão preencher esse vazio sem gerar culpa, são aquelas coisas que a gente considera divinas. São aqueles valores que a gente realmente quer manifestar. E no caso da Kabbalah, isso é mais literal ainda, porque a Kabbalah entende que a razão da nossa existência é ser um canal entre o infinito e o finito. Numa linguagem cabalística, é ser um kli, um recipiente para Deus. A gente está aqui para criar recipientes que possam receber Deus entre nós. Uma vez que a gente cria o recipiente, Deus se faz presente. Existe uma passagem no deserto em que Deus fala a Moisés: diga ao povo que construam um Mishkan e eu viverei entre eles. Mishkan é um tabernáculo, mas Deus falou: eu viverei entre eles. Deus não falou: eu viverei nele. Porque para Kabbalah, Mishkan também significa um bom coração. Digam ao povo que construam um bom coração e eu viverei entre eles, as pessoas de bom coração. Hoje é dia 13 de Reshvan e a gente está começando a ler a Parashá Vayera. Olha que lindo o exemplo de Abraão. Abraão tinha acabado de fazer a sua circuncisão. No dia seguinte da sua circuncisão, no calor do deserto, aos 99 anos, ele está sentado na beira da tenda dele no deserto, dizendo: Sara, cadê os visitantes? Eu gostaria que tivessem pessoas aqui para poder ajudar. Esse era Abraão, não é à toa que Abraão é Merkavá de Hesed. E Deus se apieda de Abraão e envia 3 anjos para que Abraão pudesse servi-los. E aí, segundo a Torá, um desses 3 anjos inclusive anuncia para Sara que aos 90 anos ela vai finalmente ter um filho. Abraão não apenas estava preenchendo o seu vazio, sendo um recipiente para Deus, afinal de contas ele estava praticando hospitalidade, mas Abraão também estava superando a sua dor ao servir aos outros. Então essa ideia de a gente construir recipientes para Deus e que isso
não só vai fazer o mundo melhor, isso não só vai trazer Deus para o nosso mundo, mas isso também vai nos preencher. É uma ideia e um caminho muito interessante. Um dos rebes anteriores de Lubavitch, ele conta uma história que um dia, quando ele era criança, ele chegou chorando na casa do avô e falou: vô, todo mundo fala que Deus se relacionava com Abraão, que Deus falava com Abraão, por que Deus não fala comigo? E aí o avô dele deu esse exemplo. Falou: realmente, Deus se manifestava de maneira muito próxima a Abraão. Mas olha quem era Abraão. Olha o que Abraão fez no dia seguinte à sua própria circuncisão. Se a gente quer proximidade com Deus, se a gente quer preencher o nosso vazio com graça e não só com prazer, que tal praticar o serviço? Existem infinitas maneiras de manifestar alegria no mundo, de manifestar amor no mundo, de promover justiça social e todas as outras qualidades que você e eu consideramos divinas.